até agora eu passei para vocês a estrutura do Smoke, quais são os principais etapas que o modelo faz, que o Smoke processa, quais são os principais cores do próprio modelo, a sequência, os arquivos de configuração de inventário, os arquivos de configuração da própria modelagem, perfil temporal, perfil químico, alocação espacial, os arquivos de inventário propriamente dito. E agora nós vamos entrar nos scripts de execução, que é o assigns e o smk run. E hoje eu vou para você, criação dos arquivos, eu vou mostrar para vocês o exemplo dos arquivos de configuração do ambiente de execução, que é o assigns, e o script para rodar o modelo, que é o smk run, e nós vamos fazer a execução do processamento de fontes pontuais no Smoke. E o processamento vai ser fonte inline e offline. Eu vou mostrar para vocês exatamente o que são cada um dessas aí. A aula hoje vai ser bem, acredito que vai ser rápida. Vamos lá. O que é o arquivo assigns? O arquivo assigns é um arquivo em C Shell responsável por configurar o ambiente de modelagem do Smoke. O que é essa configuração do ambiente? Simplesmente porque no próprio sistema operacional Linux, você tem as variáveis de ambiente, que são variáveis que simplesmente são links ou caminhos que apontam para um certo diretório, ou que apontam para certo arquivo, que vai simplesmente configurar. Por exemplo, o assigns ele vai falar para você toda a configuração, toda essa estrutura de o nome da simulação, o caso, o ano, a data inicial, a data final, a hora, o caminho onde está instalado o Smoke, tudo isso. Então, por isso que ele é meio que o sistema central do Smoke, que ele vai fazer toda essa configuração para ele achar todos os executáveis, achar os caminhos de entrada e de saída. Então, a Assigns é o que manda nisso. E no caso, o Assigns a gente configura o período de modelagem, o datum, o caminho dos diretórios, o local onde estão os arquivos de inventário, os arquivos auxiliares. Tudo isso é feito no Assigns. Então, ele é um arquivo bem importante. E antes disso, lembrar de configurar o caminho SMK-ROM, que ele é de acordo com o manual do Smoke, você tem que setar esse caminho antes de fazer essa simulação. Geralmente, com as pessoas que eu trabalho, que são as mesmas que vocês trabalham, geralmente, esse SMK-ROM já é o próprio gerenciador do sistema, o administrador do sistema, ele já configura o SMK-ROM para todos os usuários. Meio que bota a variável de instala e deixa o Smoke instalado para todos os usuários usarem a mesma instalação. E esse SMK-ROM geralmente é padrão, então ele acaba sendo sempre o mesmo para todo mundo. O que é importante, que na verdade o SMK-ROM é simplesmente aponta para o diretório onde o Smoke foi instalado. Então não precisa o usuário ficar sempre setando essa variável. Mas geralmente, como disse, o administrador do sistema já faz isso para vocês, para quem trabalha com modelagem de qualidade do ar. Então provavelmente já vai tá instalado. Mas daqui a pouco eu mostro para vocês como que a gente confere se esse SMK-ROM tá configurado ou não. Então vamos lá, antes de seguir para o script, eu vou mostrar para vocês o que é realmente um arquivo assigns. Esse aqui é um arquivo assigns. E ele basicamente, eles vão ver mais ou menos com essa configuração. No caso, o manual do Smoke tem todas as informações das variáveis, tá? Eu vou passar brevemente por elas, porque é muita coisa, não dá para passar por tudo, tá? Mas na verdade aqui, ó, eu configurei isso daqui, esse echo smk-rom é simplesmente para mostrar o meu diretório. Se o smk-rom tá setado. Esse daqui, ó, deixa eu voltar aqui que caiu a conexão. Rizieri, Oi. tem como você aumentar talvez a letra, pelo menos para mim, eu não sei para os demais. Boa pergunta. Vocês estão conseguindo assistir, ver direitinho ou não? Não tem uma boa resolução para mim. Só um segundo. E melhorou? Sim, deu uma melhorada.
Todo mundo consegue ver tranquilo? Gente, só preciso que vocês falem sim ou não. Se eu preciso mudar a cor de fundo ou não. Tá tranquilo? Dá pra ver, sim. Beleza. Ok, perfeito. Então, aquele comando lá é esse daqui, ó. É o comando echo smk, o cifrão smk-rom. Eu vou verificar onde que o meu smoke está instalado. E aqui, ó, esse aqui é o caminho, share apps smoke 4.7. Se você desse esse comando echo smk-rom e aparecesse nada aqui, por exemplo, vazio, significa que o seu smk-rom não foi setado. Aí você precisa exportar ele, ou usando o caminho export, seria assim, ó, export smk underline home igual e o nome do caminho. Aí você barra caminho instalação barra smoke. No caso aqui, quem vai definir isso daqui é quem instalou, se você instalou, ou o administrador do sistema que vai passar para vocês, tá? No caso do export, você usa o bash. Se fosse o C shell ou K shell, seria o setenv. Esse é o outro comando. Mas se no caso é a mesma coisa aqui. Mas seria assim. Ok? Então aí vocês conseguem exportar o seu smk-rom para vocês saberem onde que o seu smoke foi instalado. Então vamos lá para o arquivo assigns. Aqui, ó, todas essas informações aqui, o ID do inventário, o nome do próprio inventário, o ano, a área, o biogênico, tudo mais. Cada uma dessas bases, essas tags aqui são tags intermediárias para os arquivos intermediários e arquivo final do Smoke, tá? Então ele usa isso daqui para escrever os arquivos intermediários e arquivos finais. Então no caso aqui, como é caso Vitória, a gente já assumiu tudo como Vitória. O meta-cenário aqui é a informação do MCP, o grid é o nome do grid que você colocou. Quando você rodou o MCP, você vai ter o nome desse grid aqui, tá? Você pega isso lá do MCP, isso aqui é a esfera associada, o 12, se não me engano, WG74. Aqui o mecanismo químico que nós vamos usar, o CB6, revisão 3, Aero 7. Aqui são as datas. Vocês colocam data, no caso, em dias julianos, né? A hora inicial, o comprimento, com o número de horas para rodar por dia e a quantidade de número de dias. Lembrando que aqui, ó, nesse caso aqui, esse grunlan, sempre vai ser 1 hora a mais, tá? Então, por exemplo, você vai rodar para o dia 213, que no caso aqui é 1º de agosto, em vez de aqui você colocar 24, aqui vai ser 25. Sempre deve ser 1 hora a mais. Por quê? Porque quando eles configuraram o CEMAC lá para fazer a simulação, eles colocam um dia a mais para ser, no caso, essa última hora ser a condição inicial do próximo dia. Porque o pessoal o pessoal dos desenvolvedores do CEMAC, eles configuram o sistema tradicional deles de rodar é dia a dia. Então eles rodam 25 horas, por exemplo, rodam dia 1º de agosto, rodam de 0 até 0 hora e mais um dia do dia 1º. Aí é meio que então são blocos de 24 horas que o CEMAC roda. Então é dia a dia, não é corrido, não se roda um mês inteiro, se roda de 24 em 24 horas. Aí essa última hora de 25, no caso ele roda e vai ser aí meio que para a simulação, ou seja, salva o arquivo output do primeiro dia e ele faz o restart do segundo dia com essa última hora. Por isso que eles criaram blocos de 25 horas. Então a IPA configurou o CEMAC para rodar assim. Geralmente é assim que é o padrão que eles rodam, tá? Por isso que aqui tem que ser 24 horas. E aqui continua a informação da data. Aqui é mais a configuração dos diretórios do próprio Smoke. Aqui porque é importante o smk-rom, que ele usa muito aqui. O smk-rom é onde foi instalado. O subsys é onde que tem a parte já começa a parte de toda a instalação do Smoke, todos os executáveis. E aqui vai puxando, ó. O smk-root já puxa o Smoke, que puxou o subsys, que puxou o smk-rom. Aqui o smk-dat é onde que são seus dados, ou seja, onde que estão o dado GEDAT, onde estão os dados de inventário, onde estão todos os dados todas as informações que nós criamos até a aula de hoje. E aqui, no caso, é a informação da compilação e que é dentro também da parte da instalação do Smoke, isso que geralmente o próprio administrador do sistema vai passar para vocês, ou quem for instalar o Smoke tem que mudar isso daqui, tá? No caso, simplesmente apontar para o caminho corretamente.
Geralmente essa parte desse script a gente acaba não mudando. E aqui vem informação para cada tipo de... aqui começa os arquivos de entrada. Por exemplo, aqui para área para fontes áreas, fontes biogênicas, fontes mobile e point sources. Geralmente, nós sempre trabalhamos com point sources e fonte área. Por quê? A biogênica é que geralmente é para trabalhar com base, que é um modelo de estimativa de emissões biogênicas desenvolvido principalmente para os Estados Unidos. É o Smoke tem uma interface com ele, que não é o nosso caso. Então, geralmente, essas biogênicas não é qualquer biogênica que nós vamos trabalhar, entendeu? Aqui está falando o base, tá vendo? Então, nós não vamos trabalhar com esse base para cá. Se alguém tiver interesse, fiquem à vontade. E aqui o Mobile Sources também a gente trata diferente, porque esse mobile para eles é em função do MOVES, que é o modelo de estimativa de emissões veiculares para os Estados Unidos. Então, esse mobile é exatamente para trabalhar com os arquivos do MOVES, que também não é o nosso caso. Então, a gente acaba não trabalhando com essa daqui, tá? Então, a gente sempre acaba trabalhando com a área e com a pontual, que são esses dois aqui. Nesse caso, aqui vem as informações, desculpa, informações do inventário. O ARINV é aquele inventário que a gente criou lá, inventário anual. Aí, isso daqui tudo puxa, tá bom? Por exemplo, essas informações aqui são, esse INVIDIR aqui é exatamente esse INVIDIR aqui que a gente colocou, que vai ser Vitória, porque ele vai puxar um desses daqui e vai criar esse INVIDIR, porque quando você roda o assigns, ele puxa diversos subscripts. Esses subscripts, eles criam os caminhos. Então, é bem fácil se perder nesses caminhos. Então, é importante entender direitinho como é que funciona o assigns, tá? Porque, por exemplo, quando eu chamo o assigns, ele vai chamar outros scripts dentro da instalação do Smoke. Vou mostrar para vocês como é que é a instalação do Smoke, para vocês terem uma noção de como é que é, tá? Por exemplo, quando você puxa o assigns lá, quando você roda aquele assign na sua pasta, ele vai vir nessa pasta assigns aqui, que é dentro da instalação do Smoke, e tem esses vários scripts aqui. Esse check in sentence, set case, set diretórios, ele vai puxar todos esses scripts aqui, e eles vão simplesmente setar as suas informações. Por exemplo, todas as informações que a gente colocou lá, ele vai ler e vai setar as informações. Por exemplo, o nome do caso, o ano, aquele invent que a gente colocou lá, Vitória, inv OP, que é exatamente Vitória também, ano 2015. Então, todas essas informações que nós colocamos no assigns aqui, ó, ele vai pegar essas informações e vai setar todas as variáveis de ambiente. Então, não é só esse assigns que vai editar tudo. Tem esses scripts aqui que vão configurar diversos outros caminhos, diversos outros arquivos. Então, é bom ficar esperto com isso daí, tá? Então, aqui que nós vamos fazer toda a configuração. Esse source ABBR, a gente coloca ele no script de run, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, no caso, o INVIDIR vai pegar o dado de inventário, vai apontar para a pasta inventory, e depois vai ser por esse aqui, o source abbreviation, que é colocado no SMK run, e aqui, no caso, é o seu arquivo de inventário. Tem aquele arquivo list file que eu mostrei para vocês, lá no começo, que tinha um arquivo de inventário, que era o FF10, e o arquivo list file, que aponta para todos os arquivos de inventário. Aí vai apontar para esse arquivo list. Aqui no caso, se tiver o inventário diário, inventário horário, tudo bem, você aponta para eles aqui também. Aqui no caso, são algumas dessas funções a gente não usa, tá? Mas algumas sim. Por exemplo, inventário a gente vai usar com certeza. Aqui, ó, os arquivos do temporal allocation que nós vamos inserir aqui. Aqui, ó, o perfil temporal mensal, o perfil temporal semanal e o perfil temporal horário. Então, aqueles que criamos na aula retrasada, o arquivo que nós criamos no CSV, vão ser colocados nesses três caminhos aqui, tá? Aqui, referência cruzada para as fontes para perfil temporal, GSRef, a referência cruzada para o perfil químico, GSPro, o próprio perfil químico para os nossos perfis químicos para a nossa simulação. Então, essas são as informações referentes a fontes área. Entendeu? Então, é aqui que nós vamos configurar os arquivos de entrada, os arquivos de inventário, os arquivos de perfil temporal, os arquivos de referência cruzada e os arquivos de perfis químicos. Biogênica e mobile nós vamos pular. Para pontual, é similar.
O PT-inv, exatamente, vão apontar para o arquivo de inventário. O PT-day, se tiver, PT-hour. O pelv-config, que é a informação se é para rodar o inline ou offline, que eu vou mostrar logo à frente para vocês. Rep-config é para configuração de report. Aqui, ó, o temporal profile, mensal, semanal e horário. GSPro, GSRef. Então, aqui que nós vamos ter essas informações para pontual. Esses daqui são geralmente são os compartilhados entre todos eles. Por exemplo, o Geocode Levels geralmente é para o processamento do EDGAR, do Smoke EDGAR. Os dados de EDGAR. Isso aqui, no caso, eles dividiram o país em diversos geocodes para fazer a alocação do SCC para cada tipo de região. O Invitable, um dos primeiros arquivos que nós mostramos para vocês, que vai ser comum para todos. O Gridesc, que é aquele arquivo de descrição do domínio, que eu também mostrei para vocês na alocação espacial. É aqui que nós vamos fazer apontar para ele. O arquivo cost, que nós criamos lá no começo. O holidays, que nós criamos lá no começo. SCCDesc, que nós criamos lá no começo também. Aqui a descrição das fontes, área e volume, no caso aqui. E geralmente esses aqui nós acabamos que não usamos, tá? Então, isso aqui é toda a parte compartilhável. Então, aqui que nós vamos apontar, todos os arquivos que nós criamos até agora, é no Assigns que nós vamos apontá-los. Aqui que nós vamos falar, ó, esse arquivo está nessa pasta, esse arquivo está nessa pasta. Então, aqui que nós vamos fazer toda essa configuração. Outra coisa, vocês podem reparar que tem muito esse cifrão e o nome dessa variável. Essas são as variáveis de ambiente que o Assigns vai setar. Uma coisa, muita gente pensa, então eu vou colocar o caminho direto. Muito cuidado com isso, porque é bem complexo essa alocação, essa criação dessas variáveis, tá? Eu recomendo entender como é que funciona do que mudar, porque se modificar, depois, por exemplo, o usuário vai usar provavelmente até aqui, até nesse ponto aqui que é o Shared Input Files. Depois disso, a gente não vai mudar muita coisa. Só vai mudar aqui, que é a meteorologia, tá vendo? Que são os arquivos de MSIP. Então, exatamente aqui, ó. Então, até aqui que nós vamos fazer a modificação, que nós vamos mudar alguma configuração, tá? Esse daqui a gente não muda, mas o compartilhado e aqui os meteorologia, sim, que aqui a gente vai colocar o nome dos nossos arquivos e apontar o metdat para o nosso arquivo de MSIP. Então, até aqui nós modificamos. Daqui para baixo, a gente não modifica. Então, se vocês mudarem alguma coisa aqui para cima, alguma referência, por exemplo, eu não quero sem o GEDAT ou sem o IVDIR mudar isso aqui e botar o arquivo direto, pode dar algum problema depois para encontrar os arquivos, tá? Porque isso daqui é toda a configuração depois e a maioria, todas essas variáveis de ambiente, isso vira uma confusão, tá? Eu estou falando de experiência própria. Eu já tentei, falei assim, não vou mexer com isso não, vou apontar o caminho direto que vai facilitar minha vida. E piorou minha vida. Eu tive que simplesmente apagar o que eu tinha feito e começar do zero com um assigns novo, tá? Então, tentem entender melhor como é que funcionam esses arquivos. Vou tentar passar para vocês o máximo possível para vocês entenderem. Mas é basicamente isso. Vão setar, como muitas vezes a gente não consegue identificar quais são essas informações, mas na verdade é porque eles chamam esses outros scripts aqui, tá? É por isso. Mas tá tudo conectado e evitem ficar mudando esses arquivos dessas variáveis de ambiente, tá bom? Simplesmente mudem onde que tem por exemplo, essas aqui que são para configuração do próprio modelo. Por exemplo, como aqui chama o InVidir está definido aqui, ó. O InVidir chama o smkdat, que é exatamente o arquivo onde estão os seus dados, ou seja, os arquivos onde que tem todas as suas informações, que são básicos, que é esse caminho aqui. Caiu na internet. Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida do Assigns? Para perguntar por agora? Vamos fazer a pergunta do Assigns agora para a gente... Rise, eu tenho uma dúvida, comentário. Na parte que você comentou sobre as configurações de início e fim, essa parte aí das Sim. datas e o tamanho da simulação. Uma vez eu troquei umas mensagens lá no fórum do SEMAS com o Chris Node, não sei exatamente o nome dele, e aí eu questionei ele por que a EPA fazia isso, de 24, fazer, né, a cada dia.
Que dá, tipo assim, se você for rodar um mês, que geralmente as simulações, como eu faço, dá maior trabalhão. Você tem que ficar mudando, né? E aí ele comentou, não, mas é só por uma questão de conveniência e de controle de qualidade dos dados. E caso a simulação parasse, eles não têm que começar do início, né? E começava da onde que parou, que geralmente que era um dia. Mas aí, mas em nenhum momento ele deixa, porque eu falei, não, porque eu estou rodando dessa forma, um mês direto. Ele não disse que estava errado, tipo assim, são formas diferentes. E aí agora quando você falou, eu lembrei disso. Você sabe de alguma coisa diferente disso? Não, bem, não é errado, entendeu? Rodar um mês direto. Eu já rodei um mês direto também, entendeu? Não tem problema nenhum em fazer isso. A grande questão é exatamente que são. É porque, como eles trabalham com muitos arquivos, geralmente ele roda ano inteiro. Então, ter um arquivo com todas as variáveis do SEMAC de um ano inteiro acaba sendo muito pesado. E, às vezes, e eles transferem muitos dados de um lado para o outro. Então, ter esses arquivos dia a dia é mais fácil de gerenciar os arquivos, é mais fácil de transferir os arquivos. O problema, eu já enfrentei isso também, de a simulação parar, simplesmente para aleatoriamente, sem problema nenhum aparente. Simplesmente para, em um dia aleatório. Esse tem que voltar do começo, porque não tem o restart, porque o restart só é escrito no final de cada dia, quando você configura ele para dar o loop, entendeu? Então, no final do loop que ele cria o arquivo de restart do CMake. Se você faz isso direto no mês inteiro, ele não tem essa criação do arquivo de restart, então você não tem como você voltar. Entendi. Então, isso é um problema. Por exemplo, e às vezes eu já tive minha simulação, eram 3 meses. Ela simplesmente parava, não tinha motivo, simplesmente parava, entendeu? Naquele dia direto. Então, eu dava o restart na simulação, ela ia normal, entendeu? Ela simplesmente continuava. Então, não tinha nenhum erro na simulação, não era CFL, não era nada. Então, essa é uma vantagem. Depois que eu fiquei um tempo lá, eu aprendi a rodar a configuração de rodar diário e eu achei melhor, para ser sincero. Em termos de. Porque mesmo que você roda dia a dia, depois você pode rodar o Combine e o Combine gera um arquivo mensal para você, entendeu? Sim. Não, tranquilo. É também por uma questão que eu sei que lá eles rodam para o hemisfério inteiro, praticamente. As suas simulações também, né? Elas foi bem grande, boa parte do Brasil. É porque no meu caso, eu rodo para a região metropolitana de Vitória. E em comparação ao seu ou da EPA, vamos colocar assim, é bem menor o meu domínio. E aí eu, assim, eu nunca, eu não vi a diferença, tipo, no meu caso de estudo, né? Mas foi só um comentário, que eu falei assim, nossa, será que eles modificaram alguma coisa e tá errado? Mas, enfim, foi só um questionamento. Eu até tenho o link do fórum, eu abri aqui, caso alguém queira. As mensagens que eu troquei com ele, né? Ficou registrado. Enfim. Igual você disse, não tem um método certo e errado, entendeu? Não dá esse é o certo e esse é o errado. Cada um segue seu método, o negócio é conseguir rodar, entendeu? Mas aí cada um vai ter sua vantagem e desvantagem. A vantagem do seu é que é uma vez só, você já tem um arquivo só para trabalhar com ele. Se for menor, perfeito, só continuar, segue a vida. O problema é que se der algum travar no meio da simulação, você vai ter esse probleminha, entendeu? De fazer o restart, eu tenho que começar de novo, às vezes dá sempre pau no mesma hora, no mesmo lugar, isso é complicado de mexer. Mas se roda um mês direto sem problema, só vai, entendeu? Beleza. Não, tranquilo. Combinado então. Então, gente, Olivier, basicamente. Oi. só para reforçar que você abriu o arquivo lá do diretório do Smoke, mostrando que a variável que você seta aqui é usada lá, só para reforçar que lá a gente não edita nada, né? Que a gente só edita o arquivo do Assigns. Exatamente. Esse arquivo aqui, ó, muito obrigado. Esse arquivo, onde que o Smoke foi instalado, não se mexe, tá, gente? Esses arquivos aqui, raramente, assim, só uma pessoa que conhece o Smoke muito bem que mexe com esses arquivos. Geralmente, o usuário comum que vai só rodar não mexe nisso, tá? Mas são os arquivos meio que intocáveis, porque depois mexe nas configurações, bagunça tudo de todo mundo. Então, o diretório de instalação é onde a gente não mexe. Ok? Se for mexer diretório de instalação, administrador do sistema ou quem compilou as coisas. Essas pessoas que vão mexer, tá? Então, o usuário que só para rodar, se tiver a aprender muito e depois ficar um usuário
que conhece muito Smoke, beleza, mas aí, por enquanto, só quem vai usar, melhor não mexer para não dar problema, tá? Nós vamos mexer exatamente dentro do diretório run. Você lembra que eu falei com vocês? O diretório run, onde tem os scripts de assigns, exatamente lá que nós vamos falar, colocar todas as nossas informações. Deixa eu dar um restart aqui. Ô, Rizieri, Oi. também tem a questão do GEDAT, que no manual do Smoke ele não fala sobre aquela pasta surrogate, né? Ele fala sobre path, se eu não me engano. Aí na hora que você fica o padrão dele lá, ele tem aquelas pastas de surrogate. E geralmente o padrão americano vem com 12 quilômetros e vem o Edgar. Aham. Quando você roda, né? Também tem essa questão. Aí tu fica procurando a pasta, tu nunca acha essa pasta path. Porque eles têm dentro que a configuração americana, dentro do GEDAT, ele tem outra pasta chamada surrogate, entendeu? E aí no nosso aqui a gente botou tudo dentro do GEDAT, mas isso é configurável. Quando vocês vêm aqui na parte do próprio assigns, deixa eu achar para vocês. Aqui, tá vendo? Na porta de área, agref, tá vendo? A gente botou dentro do GEDAT. No da EPA, o padrão vai estar isso daqui, ó. Quando você baixa lá, vai ter aqui, ó. Vai ter um caminho assim, entendeu? Vai ter dentro do GEDAT, surrogate e aí o nome do surrogate. Só que, como eu disse, esses arquivos são todos configuráveis. Esses arquivos a gente acaba modificando. Não, quero ficar do GEDAT. Só vim aqui deletar, resolver o seu problema, tá? Isso que o Rodrigo está falando. Mas a questão é isso. É porque no começo, quando vocês configuram a primeira vez, vai dar muito erro em questão de não vai achar o arquivo. E aí não achou, aí você vai identificando, falta isso, tem que mudar o caminho aqui, mudar o caminho lá, entendeu? É questão de ajustar. Mas uma vez ajustado, segue o padrão que vai dar certo, tá bom? Agora vamos voltar aqui para os slides. Então passamos para o arquivo assigns para vocês. Dando continuidade, vamos para o arquivo smkrun para as fontes pontuais. O smkrun é um arquivo C Shell também, responsável por determinar quais etapas e processos o Smoke vai rodar. Por exemplo, todas aquelas etapas do smkinven, laypoint, gridmat, que é fazer a alocação espacial, spacemat, que é a sensação química, temporal allocation. Então, todos esses programas, nesse script, nós vamos definir se o Smoke vai rodar ou não. Por quê? Muitas vezes, a gente roda o smkinven, o inventário, ele rodou com sucesso, e aí ele deu erro no laypoint. Então, você não precisa rodar de novo o smkinven. Então, você vai no script, coloca lá, não quero rodar o smkinven, coloca um não lá, não vai rodar, e aí ele vai pular essa etapa e vai direto para o laypoint, entendeu? Ou para a etapa subsequente. Não rodou o smkinven, rodou o gridmat, mas não rodou o speciate. Então, você vai colocar o não nos dois e yes para o spcmat. E ele vai rodar, entendeu? E cada tipo de fonte tem o seu smkrun. Antes de ir para isso daqui, vou mostrar para vocês o smkrun para fonte pontual. Vamos lá. Aqui tem muita coisa para configurar também, tá, gente? São bastantes caminhos e variáveis. Por exemplo, no setenv aqui, ó, essa configuração não é de padrão deles. Eu coloco isso daqui porque eu gosto de chamar meu assigns dentro do meu arquivo de execução, tá? Pelo manual do Smoke, ele manda um search assigns, ou seja, você faz a configuração e aí você roda os scripts. Nesse caso, eu gosto de botar aqui dentro. Depois eu passo o script para vocês, tá? Eu coloco aqui dentro, que aí ele já coloca o arquivo assigns e chama o arquivo assigns para configuração para mim. Então aqui, por exemplo, padrão. Isso daqui, esse smk source, é o que vai dizer se é fonte pontual, fonte área, mobile ou biogenic. Por exemplo, quando tem essa informação do P, o Smoke sabe que ele vai vir aqui e pegar as informações aqui, ó, tá vendo? Então, essa MK source que nós setamos aqui no script, que é o quê? P, ou seja, fonte pontual. Então, o Smoke sabe que ele vai pegar essas informações aqui para rodar. Se nós colocarmos a de área, ele vai vir aqui em cima e vai pegar essas informações, entendeu? É assim que ele vai trabalhar. É assim que o Smoke faz. Então, como eu falei, esse script aqui seta informações que o assigns vai definir quais arquivos que eles vão usar. E aqui vem o que eu acabei de explicar para vocês. O que você é para rodar. Quer que rodar o smkinven? Sim. O spcmat? Sim. Gridmat? Sim. E aqui você coloca as informações que você quer que roda. Aqui o temporal, lfpoint, laypoint e smkmerge, que é para juntar os arquivos no final. Então, essas daqui que são aqui que nós vamos colocar as informações. Aqui eu vou rodar o report ou não. E que tem infinitas opções, entendeu?
se é para checar os aramos das stacks, se é para preencher o valor anual com o valor da média diária, se você tiver os arquivos de média diária, não é obrigatório. Isso no caso aqui acaba sendo padrão. Aqui no caso você, aí tem, ó, tratar a hora específica como day específico, tem várias opções aqui do Smoke, que não dá para saber todas de cabeça. E aí, uma importante, que é esse daqui, que é o non-rep-type, se você vai colocar o VOC ou TOG, depende do tipo de inventário que você tem. Essa variável aqui é importante. Aqui, ó, a time zone também é super importante, no caso aqui é 3, porque essa simulação aqui é para Vitória. E no caso ela é 3 horas a menos que Greenwich, então no caso a time zone são 3. Lembrando que o Smoke no caso aqui é positivo sempre, tá, gente? Não é menos 3 não, é mais 3. No caso eu vou colocar só 3, que aí no caso ele vai simplesmente, porque ele vai adicionar mais 3 horas porque o Smoke vai converter a hora local para a hora Greenwich. Então ele vai simplesmente adicionar mais 3 horas. É assim que o Smoke trabalha. Tá? Então no caso aqui colocar positivo mesmo. Isso daqui que é super importante, que é a fórmula. Essa fórmula, por exemplo, o PMC é uma variável que o Smoke, que o CMake utiliza, que é o PM Course, que é simplesmente o PM10 menos o PM2,5. Por quê? O PMC e o PM10 ele não tem especiação química, só o PM2,5. E geralmente o nosso inventário é PM10 e PM2,5. Então nós temos que falar para o Smoke o que é o PM Course, que é exatamente o PM10 menos 2,5. Que essa fração aqui tem associação química e essa o PMC não. Então é isso aqui que nós vamos definir essas fórmulas. Ah, Zé, eu posso colocar mais fórmulas? Pode colocar outra fórmula aqui sim. No caso aqui você vai separar por vírgula e colocar outra fórmula também assim por aspas duplas. E aqui você bota a fórmula que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero NOx, entendeu? NOx igual NO mais NO2. Mas e no caso, o seu inventário tem que ter essas duas variáveis aqui, entendeu? Então, eu tenho NO e NO2 no meu inventário? Tem. Então, eu consigo calcular NOx. Então, ele vai calcular isso daqui e sair essa variável de output do Smoke, tá? Então, aqui você pode botar a forma que vocês quiserem, desde que vocês tenham essas variáveis no seu inventário, tá? Então aqui, ó, informação, se é no hemisfério oeste, se é normalizar o average day emissions por weekday only, então tem várias informações aqui. Conversão de poluente, o SMK Eleve Method, que eu já vou mostrar para vocês o que é isso. Aqui no caso para o Laypoint, para emissões de queimadas. Aqui que é para o SMK Merge, se é para fazer o merge das layers, que é para fazer o merge esse, no caso, esse merge aqui se vai criar o arquivo final de emissões. Então, isso aqui é importante. Então, isso aqui tem que ficar sempre sim, tá? Você juntar a matriz de especiação, a matriz temporal e a matriz de grid. Aqui a questão do report. Aqui outras informações também que assim, tem hora específica, outzone, que é 0, que é no Greenwich. Número de camadas verticais, que isso vem lá do seu WRF e do seu MCIP. Quantidade de erro que ele consegue. E aqui, ó, lembra que eu falei, ó, Source Abbreviation? Lá no Assign, assim, gente, esse Source Abbreviation aqui, que é onde que vai ter seu inventário, é aqui que a gente coloca, ó, no caso, point. Então, o que isso quer dizer? Só pra vocês terem noção. Esse Source Abbreviation aqui em point. Aqui no Assign ele está indo do meu INVIDIR, Source Abbreviation, vamos lá no point aqui. INVIDIR, Source Abbreviation, que no caso nós colocamos aqui como point, e vai ptinv, o Source Abbreviation SLST, ou seja, ptinv point list, LST, que é esse arquivo aqui. Então ele vai buscar o INVIDIR que nós citamos aqui em cima, que é o smkdat, que é outro diretório, que é exatamente esse daqui. Que é o smkdat, que são onde que estão os meus dados, que aí no caso está share, dados, modelagem, Cronos, emissions e Smoke versão 3.3. Então ele vai vir para esse diretório aqui, que é esse INVIDIR. Dentro desse arquivo aqui, ele vai vir para dentro do INVIDIR, o Source Abbreviation point e no caso, o pontual aqui.
Só que aqui, pelo jeito, parece que vai direto nesse arquivo aqui e já vai dentro de point. Mas só que nos scripts dentro do próprio Smoke, ele acaba mudando isso e colocando a parte do inventory no meio. Que aí vai ser exatamente esse arquivo aqui. Ó. Aqui, ó, share dados, modelagem, Chronos emissions, que é exatamente esse arquivo que nós colocamos aqui, que é o smkdat. Aí depois nós vamos dentro do invidir, que é um arquivo de inventory. A internet não está ajudando. Tá caindo rápido. Acho que não é só a sua internet, não. Comigo está acontecendo essa mesma coisa, que o put e o ISCP tá caindo toda hora. Será que é alguma coisa lá na UFMG? Pode ser alguma configuração lá do Nimbus. Entendi. Aí aqui, ó. Aí do inventory, aí não tem aquele inv aqui em cima que nós colocamos. O inv ID ou invem. Aqui que ele vem, tá vendo? Então nós temos aqui o smkdat, que é exatamente onde tem todas as informações. Aí no caso o inventário, inventory, aquele inv ID que nós colocamos lá, que é Vitória. E aqui nós temos o source abbreviation, point. E aí nós temos aqui o pt inv point slt, que é exatamente esse arquivo aqui. pt inv point, que é o source abbreviation, lst, que é esse arquivo aqui. Que nós mostramos aulas passadas como que cria. Então essa é a grande questão, entendeu? Então é assim que ele vai funcionar. Então esses dois arquivos eles trabalham juntos, eles comunicam, um depende do outro, que depende daqueles outros arquivos da configuração do próprio Smoke que eu mostrei para você, do arquivo de instalação, tá? Então, tem muitas variáveis, o manual fica lá na cabeceira da cama para conseguir fazer isso, para conseguir identificar todas as variáveis, é difícil mesmo, demora um tempo até acostumar até identificar todas as variáveis, mas é isso, não tem como fugir, essas são as configurações, e só lembrando de sempre identificar o que é cada uma delas. Então é bom pegar esses arquivos, dar uma olhada, verificar o que é cada variável, se aplica para o seu caso ou não, entendeu? Até ajustar demora um pouquinho, mas com o tempo vocês conseguem isso, depois é bem automático, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Como hoje nós estamos trabalhando com fontes pontuais, tem um fato muito importante, uma característica muito importante das fontes pontuais, que é o plumerize, que é simplesmente como as fontes pontuais, elas geralmente emitem os gases com temperaturas um pouco acima da temperatura ambiente e com uma certa velocidade, as fontes pontuais acabam emitindo esses poluentes acima da altura real da chaminé, por conta disso aqui. Essa aqui é a altura real da chaminé, stack height, e aqui, como por conta do empuxo térmico e da velocidade de saída dos gases, os gases acabam indo para altitudes maiores do que a própria altura da chaminé, por conta disso. Então, até esses gases atingirem o equilíbrio com o ambiente, ele acaba subindo um pouco acima, e aí essa diferença, essa altura da chaminé, mais esse plume rise, é chamado, no caso, de altura efetiva de lançamento, ou altura efetiva da chaminé, que é exatamente isso, a altura da chaminé mais o plume rise. Só a questão é, como se calcula esse plume rise aqui? Tem diversas metodologias criadas anteriormente, mas atualmente a mais utilizada é de Briggs 71, 72, 75. São uma série de arquivos de artigos que fazem essa estimativa, que é em função principalmente das variáveis meteorológicas, condições meteorológicas, diâmetro da altura da chaminé, velocidade e temperatura de saída dos gases e a velocidade do vento, que vai influenciar tanto naquela curva e até quando os gases de saída vão atingir o equilíbrio com a atmosfera e para fazer aquela curva. Então, geralmente, o método mais utilizado é o método de Briggs, e ele é o que o Smoke e o CEMAC usa. Só que vem a questão, o que é o processamento inline e offline? O Smoke tem esse processamento, o Smoke e o CEMAC tem esse processamento do plume rise, desse cálculo do plume rise. Só que você pode dizer isso inline, ou seja, você processa suas fontes pontuais, aí todas as informações de altura da chaminé, velocidade, temperatura, saída dos gases, essas informações são salvas no arquivo de saída do Smoke, o CEMAC lê essas informações e calcula o plume rise dentro do CEMAC, junto em cada time step. Então é assim que ele faz. Ou você pode fazer isso também offline,
que é o Smoke. Pega as informações do MCP, como temperatura, pressão, velocidade do vento, e calcula essa emissão para você, o Plume Rise, e faz essa alocação vertical, ou seja, a minha emissão da minha chaminé de 30 metros, antes ia estar na camada 10, agora vai estar na camada 13, por exemplo. Porque o Smoke vai calcular o Plume Rise, seguindo o equacionamento de Briggs, e vai alocar essa emissão da minha chaminé nessa célula, né? Altura barra camada vertical, entendeu? Então ele vai criar um arquivo 3D para você de saída. No inline, ele vai simplesmente... É um arquivo NetCDF também, mas que são dois arquivos. Um que tem os stacks, as coordenadas, e o outro de as propriedades, e o outro tem as emissões. Então, nenhuma das duas está errada, as duas estão certas, só são abordagens diferentes. Eu atualmente estou gostando, eu já trabalhei muito com offline, mas atualmente estou trabalhando com a forma inline, porque vantagem de toda a questão da meteorologia e é calculada em cada time step, entendeu? Então acaba qualquer variação que tiver, ele acaba calculando isso de uma forma mais fácil. E tem toda a influência da velocidade do vento, então eu estou preferindo pelo processamento inline do que o offline. Mas essas duas opções eu vou mostrar para vocês como que roda essas duas etapas hoje, tá? Vamos lá. Fontes pontuais para calcular inline e offline. Para calcular o inline, ou seja, o Smoke processar para o CMake calcular, nós temos que setar algumas variáveis no nosso SMK Run. Por exemplo, o laypoint, que é exatamente o processador do Smoke para fazer essa estratificação vertical dessas emissões, nós vamos colocar ele como não, ou seja, não vai ter nenhuma estratificação vertical. O Run LF Point. O LF Point é um programa que exatamente serve para fazer o pluming grid ou fazer esse processamento inline. Então, no caso, nós vamos fazer esse processamento inline yes. O SMK LF Method, nós vamos colocar o método 2. O ping, vamos colocar como 0, que nós não vamos colocar o pluming grid. Vamos colocar ele como 0. E o merge layers, nós vamos fazer o merge layers porque a gente não vai criar essas camadas verticais. Nós simplesmente vamos colocar ele... vou passar as informações para o CMake fazer o cálculo. E essas informações, elas vão ser agrupadas, ou seja, porque o que esse LF Point, que é o principal aqui com esse LF Method faz? Ele simplesmente identifica suas fontes pontuais e ele agrega ela por grupos em função de características. Por exemplo, você pode colocar, eu quero agrupar minhas fontes pontuais porque o que ele faz? Esse agrupamento é para facilitar o número de cálculo que ele vai fazer. Por exemplo, a gente tem 5.000 chaminés. Só que dessas 5.000 chaminés, grande parte delas tem características parecidas. Por exemplo, a altura, a maioria delas é 20 metros. Então a gente consegue criar uma condição dentro do Smoke para falar: agrupem as fontes pontuais que estão a 20 metros e agrupe as fontes pontuais que têm velocidade de saída dos gases a 20 metros por segundo e agrupa as fontes pontuais que têm tal característica. Então, nós conseguimos agrupar isso para diminuir o número de cálculo que o Smoke vai fazer. E essas regras, elas são determinadas pelo arquivo pelvic config file, que no caso, essa aqui é uma das configurações simples, tá? Que no caso, SMK source P, que é de pontual, aí eu specify LF, ou seja, rise maior ou igual a 2. Ou seja, nós vamos agrupar todas as fontes que têm o rise maior ou igual a 2. E /end. Essa é a configuração do pelvic config, tá? Vou mostrar uma aqui para vocês. Para vocês verem que é exatamente isso, tá vendo? Exatamente isso aqui. E no manual do Smoke, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui no caso para o inline. E nós temos o arquivos input. Não, está dentro de fonte pontual. Specific point. Aqui, essas aqui são as configurações. Então aqui você tem a informação do LF point, qual você vai colocar, e aqui tem
Por exemplo, você pode colocar por grupo, tá vendo? Aí você specify 11 groups, ou specify 11, que é no caso que eu usei. E aqui você tem por exemplo, HT é height, mais ou menos 2 metros. Então aqui, no caso, são as regras. Ó, a height, mais ou menos 2 metros, e o diâmetro, mais ou menos 1 metro. E velocidade de saída menor do que 10 metros por segundo. Então, essas são aqui as opções, a configurações que vocês têm. Por exemplo, altura, diâmetro, temperatura de saída, velocidade de saída, vazão, e às vezes por poluentes, pode ser por poluente também. Então, e tem a parte também do pluming grid, e tem outra parte aqui que é que eu usei, que é aqui, ó, Elevated Search Selection. Então, no caso, o Specify Level é o que eu uso, que é o rise maior ou igual a 2 metros. Eu tava pegando todas as fontes pontuais e colocando ela como para calcular o plume rise. Que é exatamente isso que esse arquivo faz. Ele simplesmente vai falar para você quais fontes que vão ser calculados o plume rise. E no caso, disso inline, dentro do CMAQ. E no caso eu coloquei maior ou igual a 2 metros, ou seja, eu consigo pegar quase todas as minhas fontes pontuais. Praticamente todas as minhas fontes pontuais são maiores que 2 metros da altura de lançamento. E assim eu consigo pegar todos e calcular o plume rise para elas. Então essa é a configuração que eu uso, que é exatamente esse arquivo aqui. Mas, como eu disse, tem opções, vocês podem criar várias regras para você criar o arquivo de vocês, tá bom? E aí, no caso, nós temos aqui essa que é essa configuração aqui. Por exemplo, esse arquivo aqui é para calcular o inline. Então, como eu disse, ó, para calcular o inline, nós temos aqui, vou colocar aqui para vocês verem. Nós temos aqui, ó, o run laypoint. Coloquei como não. Aí depois vamos aqui embaixo. LF point. Ó, run LF point, yes, ou seja, ó, run elevated, que no caso é para calcular o inline, ou ping, que é outro método também de processar as fontes pontuais. E nós colocamos como sim. Botamos laypoint como não. O SMK LF method, nós vamos colocar ele como 2, que é o que está aqui como 2. Cadê o do ping method? Tá, e o merge layers lá embaixo que coloquei como não. Esse aqui não tem nem o SMK ping method to zero, deixa eu procurar ele aqui. Ah, tá aqui, ó. SMK ping method setou como 0. Então essa configuração aqui tá para ser, no caso, inline. E aí, aqui, ó. Ah, depois eu volto aqui para rodar o run para vocês. Que aí eu rodo de uma vez só. E são essas as configurações que nós temos que ter. Ou seja, nós temos essas configurações aqui para inline, mais o pelvic config, para a gente conseguir selecionar rodar o inline. E no caso pro offline, nós não precisamos do arquivo pelvic config, mas nós precisamos colocar essas informações aqui. O import, o inventário anual, todos têm que ter. E no caso nosso lá, no anterior, a gente não rodou o laypoint e rodamos o LF point. Nesse caso, não vamos rodar o LF point, vamos rodar o laypoint. O LF method e o ping method, vou colocar os dois para 0. E o merge layers, desculpa aqui, o merge layers é yes. Então, essa vai ser a modificação do seu arquivo, ou seja, todas as informações que nós colocamos anteriormente vão mudar e colocar essa daqui. Essa aqui vai ser offline. E aí o Smoke vai calcular o plume rise para você e vai criar um arquivo 3D, emissões 3D para você jogar para o CMAQ, tá? Então vamos mostrar aqui agora. Eu vou rodar esse caso para vocês como é que é. Então o que eu fiz? Ó? Aqui eu estou na pasta
que é o smkdat, que eu falei para vocês, e dentro dessa pasta smkdat, nós temos arquivos. O gedat, que simplesmente é um link para esse arquivo aqui. Eu criei um link porque o padrão do Smoke se chama gedat, mas como eu estava na versão 3 dos meus dados, eu coloquei a versão 3 e a gente fiz um symbolic link dessa pasta apontando para essa, tá? Não tem problema. A minha pasta de inventário, onde que tem o inventário, que tem o Source Abbreviation, que tem o Inv ID, Source Abbreviation, nos arquivos de inventário, MSIP, nos arquivos de meteorologia, e o Run, que tem meus scripts. Nesse Run, nós temos arquivos de Assigns e o SMK Run, como mostrei para vocês nas aulas anteriores. Então, como eu já criei todos os meus arquivos de entrada, por exemplo, Surrogate, Temporal Allocation, Spatial Allocation e o Chemical Speciation, coloquei todos eles aqui dentro, no meu GEDAT. Meus arquivos de inventário, meus arquivos de meteorologia e meus scripts. Aí dentro do meu script eu peguei o Assigns e apontei todos os caminhos para esses arquivos aqui. Os arquivos de suporte, inventário e meteorologia. Eu estou dentro do arquivo Run. Dentro da minha pasta Run, eu tenho, no caso aqui, vários assigns. Só que hoje vamos focar nesse assigns aqui e nesses dois SMK Run aqui, o point e o point offline. Tá? Então, para esses arquivos, vou abri-los para vocês verem que é exatamente o que eu mostrei para vocês agora, é exatamente o mesmo arquivo. E, gente. Aqui, ó. Que é esse assigns aqui e esses dois aqui. Então, nós temos o arquivo assigns, que está exatamente apontando para onde que eu instalei, onde está a instalação aqui do IO API. Aqui as informações de Vitória, meu domínio, o período que eu quero rodar, onde estão meus dados, a compilação do meu Smoke e meus arquivos de entrada, ou seja, exatamente o mesmo arquivo que eu estava mostrando para vocês até agora. Esse daqui é o meu script, que eu mostrei para vocês também, para rodar o inline, ou seja, eu não estou rodando o meu laypoint, estou rodando o meu lfpoint. E ainda colocando o lfmethod 2 e o smk ping method para 0. E aqui no caso o para offline. Não estou rodando o lfpoint, estou rodando o laypoint. Coloquei o smk lfmethod para 0 e coloquei o merge layers para yes. Então, essa é a grande diferença entre eles, entendeu? Para colocar aqui inline e offline. Basicamente isso. Então, para rodar, como o meu script já chama direto o meu assigns, eu já posso rodar direto esse script aqui. Antes disso, quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Tá vendo essa pasta aqui? Nós não temos aqui a pasta reports e o run underline Vitória, que são pastas de saídas. A partir do momento que eu rodar, ele vai criar essas pastas para mim, tá? Então, para rodar, ponto barra, smk point e ema, que vai rodar o inline. Teoricamente rodou. Então, vamos voltar aqui na pasta anterior para a gente ver o arquivo de saída. Vamos lá. Criou a pasta report e criou a pasta run Vitória. Vamos entrar na parte de saída, run Vitória. Então, aqui nós temos a parte... Tem alguém com o microfone aberto? Vocês pode desligar, por favor? Obrigado. Então, dentro da pasta Vitória aqui, nós temos os arquivos de saída, que tem o output, o scenario e o static. O scenario são arquivos intermediários, tá? Que o próprio Smoke gera. O arquivo de static, nós temos informações temporárias e o log. Essa parte aqui é importante. Vamos entrar nela. Static, logs. Vamos entrar na parte de logs. Aqui, ou seja, cada uma das coisas que eu falei para o Smoke rodar lá, ele vai gerar um log. O smk invent, gridmat, lfpoint, o smk merge, os reports, a matriz de especiação e o perfil temporal. Então, nós vamos olhar um report aqui do smk invent. E aqui ele começa a rodar. Aí, no caso, ele abre. Aí, aqui, todas as informações que você colocou lá, tá vendo? Ó?
SMK source, P, que foi o point, outsome, 0, Greenwich, a forma que nós colocamos lá. Ó, import average, o inventário anual, day specific, não. Então, todas as informações. Aqui no caso, ó, o PTINV, aquele arquivo lá, o nosso arquivo de entrada do LST. Se ele não achar, ele vai dar um erro, tá? Ele dá um erro e fala, não achou. Então você pergunta, opa, erro no meu arquivo de entrada, vamos acertar o caminho. Aqui ele achou. Aqui no caso ele procurou o paystack, pegou o arquivo cost que nós criamos, o invitable que nós criamos. E aqui nós começamos a fazer abriu com sucesso meus arquivos de inventário, que é esse arquivo aqui, o PTIVM ff10.ais. E aqui ele faz um report com os arquivos iniciais, ou seja, esse missing control aqui, o que que é? Porque os arquivos pontuais, quando nós criamos, ele tem a opção de criar que às vezes os inventários da EPA, ele já coloca informação direto, por exemplo, a emissão direto, vamos lá, de uma caldeira, mas geralmente a caldeira tem um equipamento de controle depois, tipo um filtro de manga. Então ele fala, a emissão da caldeira é 100, mas o filtro de manga retém 99%. Então, ao invés de sair 100, ele vai colocar, meu inventário está saindo 100 e meu controle é esse coeficiente de 99%. Então, minha emissão vai ser 1. Só que o inventário de Vitória, ele não fez o inventário de 100 e depois a gente abate o controle. A gente já faz. O inventário de Vitória fala, a minha saída é 1, então não preciso colocar esse controle aqui, entendeu? Por isso que ele dá esse missing. Mas o warning geralmente não é erro. Então o warning você pode continuar que não vai ter problema nenhum. Mas é bom entender o que acontece, tá? No caso aqui, os parâmetros das chaminés. Aqui no caso, alguns parâmetros que ele está fazendo algum report. E aí ele simplesmente começa a... Como que é inline, e aqui ele está colocando todas as informações aqui está escrevendo o arquivo de saída, tá? Aqui escrevendo a coordenada XY, a altura da chaminé, diâmetro, temperatura, velocidade, time zone. Então, todas as informações aqui são informações para o arquivo de saída. Aqui, no caso, fazendo o cálculo para cada poluente, ó, PM10, PM2,5, SO2, NOx, todos os meus poluentes de inventário, tá? CO, VOC, PMC, da forma que a gente fez, e no final tem normal completion. Isso daqui, quando chegar nisso aqui, soltem foguetes, que deu tudo certo. Então, teoricamente, só que o SMK vem foi simplesmente só para ler o seu inventário. Ou seja, ele leu o seu arquivo de entrada, bacana. Aí quando eu falei, não, às vezes dá algum erro, e eu quero simplesmente... não quero rodar o SMK vem de novo, quero rodar só as outras etapas, eu vou lá no meu script, eu vou no meu script aqui, e coloco o SMK vem aqui, se a gente coloca ele como não. Ou seja, não quero que rode ele mais. Eu já rodei e já terminou com sucesso. Simples assim. Boto como sim para rodar de novo. E aí, no caso, nós temos os outros inventários. Um comando que eu gosto de fazer que facilita muito para ver se deu tudo certo, depois de um tempo quando você fica mais... pega mais prática no Smoke, é esse arquivo aqui, ó, tail *.log. Ou seja, ele vai pegar todo o final dos arquivos para mim, para eu ver se dá tudo certo. E aí, ó, eu vi, ó, o temporal location terminou normalmente, SPCMAT terminou normal, report terminou normal, o LF point terminou normal, o grid terminou normal, o SMK invent terminou normal e o SMK merge terminou normal, o report e o SMK merge terminou normal. Ou seja, terminou normalmente as coisas, rodou todos meus arquivos rodaram meus arquivos de... Todas as etapas rodaram com sucesso. Então, teoricamente, eu tenho um arquivo de saída, né? Então, nós vamos entrar dentro da pasta Run Vitória, vamos na pasta Output. Aqui nós temos geralmente essas duas pastas. Esse CVC, que é em função do meu arquivo, meu mecanismo químico, e o Merge, que é no final. Por que cria esse Merge? Porque anteriormente o Smoke juntava todos os meus arquivos em um arquivo só, que o CMake usava de um arquivo. Só que atualmente o CMake não precisa mais disso. Então, geralmente, eles vão pegar mais o arquivo do mecanismo químico e não do merge. Mas o inline, o output dela é dentro de merge, que estão aqui. Vão dar esses dois arquivos, que é o inline point e o stack group. Esse inline aqui, ó,
ele vai ter basicamente as informações de emissões. Tá vendo? Isso no caso aqui já aplicado aos meu perfil químico, ó. Partícula de alumínio, partícula de cálcio, cloro, carbono elementar, ferro, tá vendo? Então aqui já são as minhas emissões, tá? Então essa aqui, ó, o benzeno, isopreno, monóxido de carbono, então todas as informações aqui no caso são as horas, né? E no caso os meus poluentes. E nessa outra aqui nós vamos ter as informações das stacks, que vai ser stack, que é o número da stack, latitude, longitude, diâmetro, altura, velocidade de saída, tá vendo? Todas as informações da stack. E aqui no caso tem a stack ID, aqui no caso tem o T-flag, e aqui vem no caso a stack, tá vendo? São no total 217 chaminés. Latitude e longitude, e vem as informações das chaminés, tá? Então, ou seja, gerou com sucesso o nosso arquivo para processamento inline do Plumerise do CMake. Então, esses dois aqui dentro de merge. Vamos lá, olhar aqui dentro do CB. Aqui no load esse daqui, no caso, esse arquivo de pontual aqui é um arquivo, no caso, intermediário, porque tem todas as emissões aqui. Vamos agora aqui rodar o nosso offline. Vocês vão reparar que o offline ele roda um pouquinho mais devagar do que o inline, porque ele precisa fazer a alocação e criar um arquivo 3D. Ele cria um arquivo 2D, depois ele cria um arquivo 3D, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que vai rodar. Agora fazendo a alocação vertical, tá vendo? Agora fazendo um merge dos arquivos, programa SMK merge. O Smoke tem dois logs, tá? Tem esse log que aparece na tela e o log que nós abrimos lá. Então aqui, ó. Aqui no caso ele rodou laypoint, ou seja, fez a alocação vertical e aqui SMK merge. Vamos voltar lá dentro da pasta onde que nós rodamos, que é o run underline Vitória. Vamos lá dentro de output. Dentro da no burst tem uma coisa? Não, então tá dentro de CB. Dentro de CB, ó PG, pontual 3D. Então aqui nós temos nosso arquivo de emissão em 3D. Antes era um arquivo de 1D só, ou seja, só na primeira camada. Como ele fez o Plumerise, ele criou um arquivo de 3D com as emissões nos níveis verticais, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo. Olha lá, tá vendo? Aqui nós temos um arquivo com 43 níveis verticais, tá vendo? Esse, consequentemente, é um arquivo muito maior. Porque, imagina, antes era simplesmente um tapete. Porque era tudo em uma camada só. E o Plumerise ia calcular no CMake. Agora eu tenho um cubo. Que antes de ter só uma camada, ele tem 43 camadas. Então esse arquivo é maior, é mais pesado, entendeu? Mas tem as mesmas informações, que são os poluentes, como vocês estão vendo aqui. Ó, as partículas, partícula de nitrato, silício, sulfato, titânio. Aí começa o CO2, monóxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, os compostos orgânicos voláteis. E aqui no caso tem as informações, ó, aqui ó, as formações nos níveis verticais, que são dos 43. E aí já começa as informações, as horas, que são as 24, né? E aqui no caso já começam as emissões. Então aqui eu não tenho informação da chaminé. Eu não tenho nenhuma informação da chaminé nesse arquivo. Aqui simplesmente eu tenho a minha emissão e qual camada que ela está. Por exemplo, se eu tinha 217 chaminés, eu tenho as emissões dela alocadas verticalmente. Então dá para trabalhar dessas duas formas, ou seja, ele é offline, ou seja, não precisa calcular o Plumerise, e no caso inline, que é dentro do arquivo merge aqui, que tem as informações que passam para o CMake, tá bom? Então, tem essas duas abordagens para processar o Smoke. Então, no caso aqui, eu mostrei para vocês. Vou mostrar o log. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu estou passando rápido aqui, gente. Se vocês quiserem dar uma segurada, tá? Porque isso também acaba sendo mais corriqueiro fazer esse tipo de coisa. Mas se quiserem parar, tá? Dá uma pausa. Uma coisa interessante. Antes nós tínhamos a partição do LF point. Nós tínhamos o log do LF point e não tínhamos o log do lay point. E agora nós temos. Vamos dar uma olhadinha nele.
que é o log do laypoint que para inline não se roda e para offline roda. E aqui ele faz, ó, número de camadas 43. Aqui, ó, a informação pega a temperatura para fazer o polymerize, tá vendo? Temperatura que pegou do MCP, fonte pontual. Ele roda meus arquivos de map, meus arquivos intermediários, pega os arquivos intermediários. E aí, no fim das contas, aqui, ali no arquivo MatchCrawl 2D, que é o arquivo MatchCrawl 3D, que é o arquivo de meteorologia do MCP, para calcular, ajudar o cálculo do Plumrise, que precisa de temperatura, velocidade do vento do ambiente. E que, no caso, ele está processando. E aqui, no caso, ele criou o meu arquivo de no ping, no ping, e aqui, no caso, calculando o laypoint para a gente. Ou seja, ele criou lfrac, ou seja, layer fraction, criou o arquivo, a fração da minha emissão, alocou ela verticalmente para cada hora e terminou com sucesso, que é o laypoint. E assim, no caso, nós rodamos o arquivo de fonte pontual para o Smoke. E com isso, eu finalizo a nossa aula de hoje.